Olá, querido amigo, você que está mais uma vez agora pela net, aí acompanhando a programação. Você vai poder acompanhar agora, na verdade, o segundo bloco da programação aqui na Rádio Coração FM. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante: a salvação no Antigo Testamento. Esse tema tem a ver com o santuário e qual a relação desse tema com os nossos dias. O que tem a ver o tema do santuário com o que está escrito no Novo Testamento? E a gente vai abrir alguns textos bíblicos para ver a relação entre o santuário do antigo Israel e o que diz a Bíblia no Novo Testamento. Mas nós teremos a voz da profecia, como sempre. A voz da profecia primeiro, e depois você poderá ouvir esse tema comigo aqui também. O pastor Montano Barros vai estar agora falando na voz da profecia sobre esse assunto. E enquanto isso, você pega a Bíblia, pega uma caneta, um papel aí e vai anotando aí também as passagens que vão ser citadas. Enfim, serão textos incríveis e assim você vai poder estar aprendendo mais da palavra de Deus, ok? A salvação no Antigo Testamento é o tema da voz da profecia agora. Servos de Deus, a buzina tocar, Jesus voltará. As multidões a mensagem levai, quando Jesus regressar. Breve virá. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor, com o pastor Montano de Barros. Todos nós sabemos que não há salvação em nenhum outro nome a não ser em Jesus Cristo. É verdade. Mas como eram salvos aqueles que viveram antes de Jesus, nos tempos do Velho Testamento? Como podiam receber a salvação em Jesus se ele ainda não havia morrido? Como poderiam saber algo sobre a cruz? Desde que o homem pecou, deveria demonstrar fé no Redentor. Adão e Eva tiveram conhecimento do plano da salvação. Abel creu no sacrifício do Redentor vindouro ao levar um cordeiro para o sacrifício. Assim aconteceu com Abraão e os outros patriarcas. O povo de Israel recebeu ordem de construir um santuário para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Esse lugar seria para a manifestação da presença divina e também para a adoração a Deus. E mais do que isso, seria para revelar, mediante símbolos, o grande plano da salvação. O santuário era uma tenda portátil de aproximadamente 15 metros de comprimento por 5 de largura e 5 de altura. Era dividido em 2 compartimentos, Santo e Santo dos Santos ou Santíssimo. Uma cortina separava as 2 dependências. No primeiro compartimento, que era 2 vezes maior que o segundo, havia uma mesa com pães, chamados da proposição, representando a Cristo, o pão da vida. Havia também um castiçal de ouro com 7 lâmpadas continuamente acesas, simbolizava Cristo, a luz do mundo. E um altar de incenso, sobre o qual o incenso era queimado por ocasião do culto matutino e vespertino, representando a intercessão de Cristo. No segundo compartimento, o Santíssimo, estava a arca, uma caixa de madeira revestida de ouro, que tinha por tampa uma peça de ouro maciço chamada propiciatório. Nas suas extremidades havia a figura de 2 anjos, feitos de ouro puro, cujos rostos se voltavam para o propiciatório. Nesse lugar brilhava uma luz gloriosa, símbolo da presença de Deus. E o Senhor Deus ordenou que os 10 mandamentos, escritos com o seu próprio dedo, fossem postos dentro da arca. É interessante, viu? A congregação não se reunia propriamente no tabernáculo, mas no grande pátio ou átrio que o cercava.
Tinha 52 metros de comprimento por 2 metros de largura, fechado por cortinas. Nesse verdade. pátio, logo na entrada, estava a pia ou bacia contendo água para os sacerdotes se lavarem, pois deviam estar limpos antes de entrarem no tabernáculo. Isso é um símbolo da pureza que devemos possuir, pois só os puros de coração entrarão no reino de Deus. Havia também o altar de holocaustos. Os serviços no primeiro compartimento, o lugar santo, eram diários. Cada pecado naqueles dias era cobrado com sangue inocente. Quando alguém pecava, devia trazer à porta do santuário um animal sem defeito, representando Jesus, e pondo as mãos sobre a cabeça do mesmo, devia confessar sua culpa. Dessa maneira, a culpa era transferida ao pecador para a vítima substituinte. Então o pecador degolava o animal, pois o salário do pecado é a morte. Desta forma, era mostrado ao arrependido que seus pecados haveriam um dia de tirar a vida do inocente Filho de Deus, visto que sem derramamento de sangue não há remissão. Simbolicamente, o pecado era transferido do pecador para o cordeiro que morria em seu lugar. Os pecados do povo eram confessados dia após dia e mês após mês. Eram figurativamente transferidos para o santuário, pois algum sangue era aspergido no altar. Uma vez por ano, era feita uma cerimônia especial para os extirpar, uma purificação do santuário. Para este fim, foi escolhido por Deus o dia 10 do 7º mês, chamado Dia da Expiação ou Dia do Juízo. Para isso, o sacerdote tomava 2 bodes, degolava um deles e penetrava com o sangue do animal no segundo compartimento, o Santo dos Santos ou Santíssimo. Então, enquanto estava de frente da arca que continha os 10 mandamentos, o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre o propiciatório para mostrar que o sangue de Jesus, o Redentor prometido, pagaria a pena da transgressão da lei. Por essa cerimônia era feita a remoção dos pecados acumulados no santuário. Após completar a purificação, o sacerdote punha, sempre simbolicamente, todos os pecados removidos do santuário sobre a cabeça do outro bode, o bode emissário, e enviava esse animal ao deserto, onde morria. Era plano de Deus que nesse dia do ano, o dia da expiação, povo e santuário ficassem limpos do pecado. Esse dia era para o povo de Israel um dia de juízo. Quem não se arrependia do seu pecado e dele não se livrava, devia ser eliminado do povo de Deus. Mas havia grande alegria quando terminava o dia do juízo. Estavam livres dos pecados cometidos durante o ano e purificados diante de Deus. O tabernáculo, o santuário terrestre, foi feito conforme o modelo do tabernáculo celeste e era uma cópia fiel dele. O autor do livro de Hebreus menciona do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. No Apocalipse, João viu em visão esse tabernáculo e peças da sua mobília. Os serviços do santuário terrestre eram símbolos da obra de Jesus em favor do homem. Essa obra redentora ele iniciou na terra e prossegue no santuário celeste. O serviço do santuário era como um telescópio da fé, pela qual os fiéis podiam penetrar no grande espaço do tempo até a primeira vinda de Jesus e a cruz do Calvário, indo além ao segundo advento e ao juízo final. Por ser símbolo da obra de Cristo, o santuário do antigo Israel chegou ao fim, ao consumar-se o sacrifício de Jesus. Quando o Salvador respirou na cruz, o véu do santuário rasgou-se em 2, dando o Senhor a entender por isso que aqueles serviços não tinham mais valor. A sombra encontrava o corpo, o tipo encontrava o antítipo. Daquele momento em diante, entrava em função o santuário que está no céu. Assim como o sacerdote do santuário terrestre representava a Deus em benefício dos pecadores, dons e sacrifícios, Jesus, nosso sumo sacerdote, apresenta ao Pai em favor do homem os méritos do seu próprio perfeito sacrifício, sua morte na cruz. Contrariamente aos sacrifícios de animais, o sacrifício de Jesus foi feito uma vez para sempre.
A virtude desse único sacrifício é suficiente para apagar os pecados de todos os homens em todos os tempos. Mas não esqueça, meu amigo, essa perfeita e completa expiação não pode salvar os descrentes. É somente quando cremos em Cristo como nosso Salvador pessoal e cremos na expiação efetuada na cruz para a remissão dos nossos pecados que o divino mediador pode aplicá-la em nosso benefício. Por isso, aceite a Jesus como o seu Salvador pessoal agora e receba as bênçãos do perdão e da salvação. Já sonhei com lindos campos, Pois é, lindas casas, a salvação ela é dada a todas as pessoas. E esse santuário que a Bíblia menciona é um tipo exemplo do que iria acontecer no futuro, lá na época do povo de Israel. Era um jeito de Deus ensinar a eles o que iria acontecer na cruz do Calvário. Então é importante você estudar o tema do santuário, porque o santuário ele nos leva para a cruz. Ele faz você refletir naquilo que um dia aconteceria na cruz do Calvário. A Bíblia fala de maneira bem clara sobre o que iria acontecer lá na cruz e como seria a morte de Cristo. Mas antes das profecias começarem a se cumprir na vida de Cristo, as pessoas já demonstravam fé na morte de Jesus ao cumprirem o ritual do santuário. Isso é interessante, é muito, muito interessante. A Bíblia vai nos orientar um pouco a respeito desse assunto. Daqui a pouco, após a oração do pastor, eu vou estar entrando no ar aqui para falar com o pessoal que está em casa também, ouvindo a programação. Você está com sua Bíblia aí? Pega a Bíblia aí. Vamos abrir. Vamos abrir a Bíblia em alguns textos. Momento da oração agora. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo plano da salvação estabelecido antes da fundação do mundo. Amém. Obrigado porque através do sangue de Cristo somos salvos completamente. Amém, Em Jesus. nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Conheça mais sobre o assunto apresentado no programa de hoje, fazendo Curso bíblico gratuitamente muito bom. o curso bíblico Encontro com a Encontro Vida. com a vida. Ligue para 0300 Porém, 789 pelo fato 1111 desse ou programa escreva já para ser um Caixa programa Postal de 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, 970, o que Rio acontece? de Janeiro. Você também É, pode pedir o o curso, curso bíblico pelo que e-mail está agora no lugar desse que ele está falando pp@cisac.org.br. é o
o convite. Pastor Ivan Saraiva, que é o Aqui atual nos despedimos orador da Voz da dizendo, Profecia, o tem Senhor o te abençoe curso e te bíblico, guarde. o convite. O Senhor Muito bom faça também. resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Agora vamos falar com o Adventista pessoal que está em do casa, Sétimo ouvindo a Dia. programação, certo? Pega a Bíblia aí, vamos abrir a palavra de Deus. 104,9. A Rádio 921. Você ouviu aí a Voz da Profecia com o pastor Montano Barros, falando sobre o tema do santuário. Querido amigo ouvinte, quero lhe dizer que o tema do santuário, ele é muito importante, muito interessante para a gente compreender o plano de salvação na nossa vida. Mas antes de eu prosseguir, eu gostaria só de fazer uma ressalva aqui. O Ronaldo Fagundes, ele fala no final da Voz da Profecia de um curso bíblico, Encontro com a Vida. Mas hoje, como você sabe, o pastor Montano de Barros não é mais o orador da Voz da Profecia, e é o Ivan Saraiva que está no lugar dele. E o curso bíblico, o novo curso bíblico agora da Voz da Profecia, chama-se O Convite. Você acessa lá, novotempo.com/rádio, e você vai ter ali um material novo, interessante, o convite. Tem também o DVD Respostas também, que foi um dos últimos aí que a Voz da Profecia teve, e muito bom também com o pastor Ivan Saraiva. É um estudo bíblico interessante também. Mas vamos continuando aqui. Olha só. O que a Bíblia fala sobre o santuário? E por que ele é importante para ser estudado o plano de salvação? Vou lhe mostrar por que agora na Escritura Sagrada. Você tem a Bíblia aí nas suas mãos? Você está com a Bíblia aí agora junto de você? Então vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 25, verso 8. Olha só o que está escrito em Êxodo 25, verso 8. Diz assim a palavra de Deus, ó. Aqui. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aqui, Deus está falando com Moisés. Olha, Moisés, você vai construir um santuário para que assim eu possa habitar no meio do meu povo. Ou seja, Deus pediu a Moisés que ele fizesse uma tenda, um lugar para que ele habitasse. Agora, como era este lugar? Veja, a Bíblia fala que o santuário era dividido em 2 compartimentos. O santuário tinha 2 compartimentos. O primeiro compartimento chama-se lugar santo, e o segundo é chamado de Santíssimo ou Santo dos Santos. Veja, começando pelo lugar santo. O que tinha lá no lugar santo? O que acontecia ali? Olha, vale a pena lembrar que no santuário existiam pessoas ali que Deus outorgou para que fizesse um ofício ali no santuário terrestre, e essas pessoas deveriam trabalhar para que a obra do santuário acontecesse. E existiam 2 homens principais que a Bíblia menciona eles em vários capítulos. O sacerdote e o sumo sacerdote. O sacerdote, ele entrava no lugar santo, todos os dias, e ali ele fazia uma espécie de intercessão. Ou seja, a pessoa, quando ela pecava, lá na época do antigo Israel, era assim, ela
não chegava até a Deus como você tem hoje, liberdade de dizer, Senhor, me perdoe, e pronto, não, não. Ele pegava o cordeiro, levava o cordeiro, um cordeiro sem defeito, um animal sem defeito nenhum, e ele chegava diante do sacerdote no lugar santo e ali colocava a mão sobre o cordeiro, transferia a sua culpa para o cordeirinho e ali o cordeiro era imolado, o sangue era derramado e ali aquela pessoa era perdoada. O que quer dizer isso? A pessoa, ao fazer isso, estava demonstrando uma aceitação de um sacrifício que aconteceria no futuro. Mas lembre-se, no lugar santo, o sacerdote realizava todos os dias esse trabalho diário de matar o cordeiro, imolar o cordeiro todos os dias. E ali no lugar santo, continha uma mesa com 12 pães, tinha um candelabro com 7 velas, e também tinha um altar de incenso. Guarde essas informações aí. Isso está no livro de Êxodo, no capítulo 40, verso 22, 24 e 26. Essas informações são importantes para você. Agora, existia o segundo compartimento, que era o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para ali oficiar e fazer ali no dia da expiação uma espécie de juízo. Na verdade era o dia do juízo para o povo de Israel, e isso acontecia uma vez ao ano, e naquele dia, o dia da expiação, ele caía no dia 10 do 7º mês, e ali era feita a limpeza de todo o santuário, aquela limpeza que de todos os dias de animais que eram derramados o sangue, o sangue era aspergido no altar, e ali também na base do véu entre o santo e o santíssimo existia um véu que separava os dois. E aí esse véu tem um significado importante na história do santuário. Agora veja bem, dentro do lugar santíssimo também existia, ali dentro existia a Arca da Aliança, coberta de ouro. Dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas dos 10 mandamentos da lei de Deus, e uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão que floresceu. Você deve lembrar dessa história, né? Que o bordão de Arão floresceu num determinado momento. Agora, um véu ficava separando os dois compartimentos. E à frente, lá na frente do lugar santo, existia um pátio. O pátio tinha ali o quê? O altar de holocausto, a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos para poder fazer os sacrifícios. E agora, o ritual do santuário era feito assim diariamente. Veja, o santuário era móvel, cercado e teve a sua construção aprovada por Deus. Isso está aqui no versículo 40, Êxodo 25, verso 40. Olha só o que está escrito aqui, ó. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então aqui está falando, olha Moisés, você vai fazer um santuário de acordo com esse modelo que eu te mostrei. E é exatamente dessa maneira que eu acabei de descrever aqui, que a Bíblia fala do santuário. Se você quiser ver direito o que a Bíblia fala sobre o santuário, você dá uma lida em Hebreus, no capítulo 9, versos de 1 a 7. Hebreus capítulo 9, versos de 1 a 7, você vai encontrar ali a descrição do santuário, tudo isso que eu acabei de falar. Agora, veja, o que isso significava? Qual era a importância disso para o povo de Israel? Como eu disse, o santuário era uma escola que mostrava para o povo de Israel algo que aconteceria no futuro. E todos os dias eram imolados cordeiros.
Os cordeiros eram imolados ali na parte da manhã e na parte da tarde. Existiam horários específicos para ali, 2 vezes ao dia, ter o sacrifício de cordeiros. Agora veja bem, se você parar para pensar o que isso significa, vamos começar por essa palavra, cordeiro. Vamos abrir agora no Novo Testamento e ver qual é a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento sobre o tema do santuário. Olha só o que está escrito em João, capítulo 1, verso 29. Abra a Bíblia comigo aí. João 1, verso 29, diz assim sobre o significado do cordeiro. Você deve conhecer essa passagem. O que significa o cordeiro lá do Antigo Testamento? Aqui em João 1, 29 diz assim, ó: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, agora dá para entender. O cordeiro, a morte do cordeiro lá no santuário apontava então para a morte de Cristo. É o que João está dizendo aqui. Por isso diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro significado. Eu falei agora há pouco que lá no lugar santo tinha uma mesa com 12 pães. E esses pães eram os pães da proposição, feito ali, o pão magro, sem fermento, claro, e eram pães específicos para aquele momento ali. Veja, o que significa esses pães? Você quer ver na Bíblia? Abra a Bíblia comigo, então, em João 6:35. Olha só o que está escrito aqui em João 6, verso 35. Aqui diz o seguinte, olha só. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Veja, o pão também aponta para Jesus, aponta para Cristo. E se você seguir a leitura aqui, você vai ver que Jesus fala assim: eu sou o pão que desceu do céu. É uma referência possivelmente àquele momento em que o maná caía do céu, lá no antigo Israel. E ele diz assim: olha, assim como o maná caía lá no deserto, o maná descia do céu, eu também desci. E é interessante essa ligação, né? Jesus, o pão da vida. Então, ó, o cordeiro é Jesus, o pão também é Jesus. Outra coisa, a Bíblia fala aqui também de um castiçal com 7 lâmpadas. O número 7 em si, ele tem uma certa ligação com as 7 igrejas do Apocalipse. Se você ler Apocalipse capítulo 1, você vai ver que tem uma visão do Cristo glorificado ali, ele andando no meio de 7 candeeiros de ouro. Assim diz o Apocalipse sobre isso. Agora, o que significa a lâmpada, a luz? Veja só, João capítulo 8, verso 12. Aqui está escrito o seguinte, olha só. João 8, verso 12, diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mais uma vez, a Bíblia está confirmando aqui que o santuário tem a sua função em Jesus Cristo. Você quer ver mais? Eu mencionei agora o pão, né? Mas veja bem, a Bíblia fala do altar de incenso. O altar de incenso, segundo Apocalipse capítulo 9, o incenso é algo agradável a Deus que subia ao trono de Deus. E lá no Apocalipse, a Bíblia fala que as orações dos santos ali que chegam ao trono do Senhor. O incenso aqui representa a oração do povo de Deus. Veja, agora outro detalhe aqui, ó. Vou dar um outro detalhe para você aqui. Aqui também,
nós vimos no santuário 3 portas. Existia a porta da rua para o pátio, do pátio para o santo e do santo para o santíssimo. 3 portas existiam no santuário. Agora você quer ver o que Jesus disse aqui em João 10? Você quer ver? Abra comigo João capítulo 10, verso 7. Olha só. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aí no verso 9 ele fala assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quer dizer, a Bíblia fala que Jesus é a porta. Então, esse santuário do antigo Israel, ele apontava para o Messias, para Jesus, para o seu sacrifício na cruz do Calvário. Agora, o que foi que aconteceu com esse santuário quando Jesus morreu? Você quer ver? Você quer ver isso mesmo na palavra de Deus aqui? Então vamos abrir a Bíblia aqui também. Agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versos 50 e 51. Olha só o que está escrito em Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51. Está escrito o seguinte, ó. E clamando Jesus outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Você lembra que eu falei que o santuário tinha, entre o Santo e o Santíssimo, tinha um véu que tinha um papel importante no plano de salvação, na história do santuário? Esse véu, quando Jesus morreu lá, ele foi rasgado de alto a baixo. E o que isso significa? Significa que aquele ritual do santuário de matar cordeiros todos os dias, de imolar cordeiros, transferindo a culpa para eles e assim trazendo, na verdade, fazendo, na verdade, ali aquele ritual, não seria mais válido a partir dali. Por quê? Porque agora, de acordo com João Batista, o verdadeiro Cordeiro de Deus havia sido sacrificado, então a morte de Cristo já tinha acontecido e por isso o santuário terrestre perdeu a sua função. O santuário terrestre acaba aqui com a morte de Jesus. Mas, a partir daqui, começa um outro santuário a funcionar. Você quer ver que santuário é esse? Tem muitas pessoas que falam assim, mas existe outro santuário? Existe. Vou te mostrar. Agora vamos ao último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo 11. Apocalipse 11, verso 19. Aqui já tira a dúvida. Olha só. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e grande saraivada. É interessante, né? Aqui está falando que existe um santuário no céu e menciona também a arca da aliança. E é importante dizer para você que essa arca da aliança no santuário terrestre era o símbolo da presença de Deus. Todos os dias, ou melhor, todo o final do período ali do ciclo em que eles faziam aquele ritual de 1 em 1 ano, o que acontecia? Deus, ele se manifestava em cima da Arca da Aliança. Na Arca da Aliança tinha 2 anjos, um curvados para o outro, eles ficavam de frente para o outro, as asas assim, postadas para frente um do outro, e no meio dos anjos, esses querubins eram feitos de glória, eram feitos de ouro, na verdade, né? E ali Deus se manifestava, e ali Deus perdoava o pecado do povo, e agora o sacerdote,
ele saía do santuário e dizia: olha, Deus nos perdoou, Deus nos deu o perdão. E assim havia uma festa naquele momento, porque o povo de Deus havia recebido o perdão. Agora, qual a ligação desse santuário do céu com os nossos dias? Hebreus capítulo 9, verso 24. Está escrito o seguinte, ó. Hebreus 9, 24 diz assim, ó. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O que está dizendo esse texto aqui? Que Jesus, quando ele ascendeu ao céu, ele agora começou um processo de intercessão. Começou agora a poder interceder pelo seu povo, por aqueles que, na verdade, querem aceitar a salvação. Então, a mensagem do santuário, lá do antigo Israel, é de que o Cristo viria. O Cristo viria, morreria e daria vida em lugar do pecador. Agora, aqui no livro de Hebreus e no livro do Apocalipse, a mensagem é única. Cristo virá para buscar aqueles que aceitaram aquele sacrifício lá feito na cruz do Calvário. Então, por isso que ele intercede. O sacerdote, ele fazia ali todos os dias um processo de intercessão, ou seja, ele matava cordeiros diariamente. O sacerdote matava cordeiros todos os dias. E o que acontecia? Esse símbolo de matar cordeiros todos os dias simboliza que hoje, todos os dias, Jesus intercede por você lá no céu. E tem outra. Um dia acabava ali aquele período, aquele ciclo de intercessão do sacerdote. Era o dia da expiação, o dia 10 do 7º mês. E aí o que acontecia agora? O sumo sacerdote entrava lá no lugar santo e ali comparecia perante Deus. Esse dia, de acordo com o livro do Apocalipse, representa o dia do juízo. E há uma data profética, eu não tenho tempo para poder falar disso aqui agora, mas de acordo com Daniel 8:14, a Bíblia diz assim: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ou seja, de acordo com uma profecia, o santuário teria uma data em que o santuário celestial começaria a ser purificado. Uma data um pouquinho antes do tempo do fim, ali. E esse tempo é o tempo de hoje. O que significa que hoje Cristo não é somente o sacerdote, o advogado, mas que ele também já atua como o nosso juiz. A primeira fase do juízo final já acontece hoje, em nossos dias. Amanhã nós vamos falar mais um pouco sobre essa parte. Mas o que acontece é que hoje, Jesus está dando uma oportunidade para você aceitar a salvação que ele tem para lhe dar. E agora eu quero desafiar você a aceitar o sacrifício feito lá na cruz. No livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 22, diz assim, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, sem você aceitar o sacrifício de Jesus, que verteu o sangue lá na cruz do Calvário por você, você não poderá ser salvo. Então, querido amigo, assim como lá na época do antigo Israel, os cordeiros eram mortos todos os dias, as pessoas recebiam o perdão. Hoje, mais uma vez, Deus quer que você receba o perdão. Deus quer que você entregue sua vida a Ele e que aceite esse sacrifício que Cristo um dia fez para que você um dia estivesse lá no céu, para que um dia você esteja para sempre ao lado de Jesus. É isso. Vamos juntos orar agora.
Quero orar por você. Você está em família agora, me ouvindo em casa? Vamos juntos orar. Você está sozinho agora? Vamos juntos orar nesse momento. Vamos pedir a Deus por uma bênção especial, para que esse Deus esteja trabalhando em nossa vida, em nosso coração, cada momento mais. Ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, obrigado por entendermos que a intercessão de Cristo é válida hoje em nossos dias. Na verdade, Senhor, sabemos que nesses últimos dias, agora, estamos tendo as últimas oportunidades. E essa é uma oportunidade importante para cada pessoa que ora comigo aceitar a salvação que vem de Cristo Jesus. Assim como várias pessoas, como Moisés, como Arão e outros personagens do Antigo Testamento, demonstraram fé no Cordeiro que viria para morrer em nosso lugar. Que hoje possamos também aprender essa lição e viver essa experiência também junto contigo. Eu quero orar por essa pessoa, por este jovem, por esta família que precisa tanto do teu amor, que precisa tanto alcançar o perdão do Senhor. Que receba as ricas bênçãos agora, essa pessoa, para que possa ser perdoada, para que possa ser livre de todo mal e ter uma vida transformada por Jesus. Continue conosco nessa noite. Mas Deus, eu mencionei aqui durante a programação o nome do querido amigo Laelson. Muitas pessoas têm pedido oração por ele. Muitas pessoas têm entrado em oração, têm feito jejum, enfim. Eu sei que um milagre tu podes fazer. Agora, Deus, vai visitando esse jovem onde ele está agora, onde ele se encontra. Eu sei, meu Deus, que não é fácil para a sua família, para toda a sua família, todos os seus queridos viverem um momento difícil que estão vivendo. Mas Deus, vai visitando ele, vai visitando aqueles que estão enfermos, vai visitando estes jovens que nesse momento têm lutado também para assim viver uma vida ao lado do Senhor. Eu te peço que o Senhor continue conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido amigo ouvinte, que Deus abençoe a você e a sua família. Vem aí o programa Consultório de Família com Darleide Alves. Hoje falando sobre um tema muito interessante, atual em nossos dias, é a questão do feminismo. O que realmente a mulher cristã, como a mulher cristã deve se comportar diante dessa situação? É um tema muito interessante, viu? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez essa noite. Amanhã eu retorno com mais um programa Futuro com Esperança. Agora eu vou ser o programa Comportamento. Vamos ouvi-lo agora. É um programa muito interessante. Comportamento. Você acompanha agora. Querido amigo ouvinte, vou terminando por aqui a live. Você que está aí em casa, né? Conectado aí pelo Facebook. Muito obrigado pela sua conexão aí. Você que ouviu aí, você que comentou. Eu tenho aqui várias pessoas. O nosso amigo José Nóbio, né? O nosso amigo Anderson, o Anderson Cardoso, é o QQ que eu mencionei aqui no meio da programação, né? Pessoas aí como outros amigos que curtiram, compartilharam aí também. Você que em outro momento está assistindo essa live agora, quem sabe não está mais no ao vivo, mas você está aí conectado, você sinta-se abraçado por mim também. Deus abençoe a sua vida. Amanhã eu retorno com mais um programa ao vivo e amanhã a gente vai continuar falando da intercessão de Cristo. A intercessão de Cristo no céu é o tema de amanhã. Deus possa estar abençoando você e assim lhe conceda uma boa noite na graça e na paz de Jesus.